Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma entrevista e nesta data recebendo um grande artista plástico, ele que também é arquiteto, mas está focado nos trabalhos de arte plástica, principalmente com uma causa muito interessante que envolve os negros da nossa cidade, o maciço do Morro da Cruz, e pelas ruas a gente consegue identificar vários retratos e verdadeiras obras que emolduram a nossa cidade, a capital de todos os catarinenses. É com prazer que a gente recebe Bruno Barbi, 46 anos, arquiteto formado, mas desde 2012, 13, se dedicando à arte plástica e com uma causa muito interessante que a gente vai falar aqui. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Vandré. Muito legal, cara. Muito prazer. Muito bom estar aqui contigo. Então, Bruno, nos conte um pouco sobre a sua vida, né? Pela sua história que a gente teve a oportunidade de ler. Sua mãe é do maciço do Morro da Cruz, seu pai veio do Alto Vale do Itajaí e desse cruzamento surge o artista plástico Bruno Barbi. Eu sou muito identificado com Florianópolis, né? Vivi a minha vida toda aqui na cidade e tenho laços muito grandes com a cidade. Sempre circulei muito, sempre convivi muito na cidade. E a minha história com arte, ela também é antiga, porque na primeira infância, toda criança tem contato com desenho de alguma forma, mas os adultos em torno percebem quando alguém se destaca mais com desenho, quando alguma criança se destaca mais, né? E eu era essa criança, que já tinha uma habilidade, assim, naturalmente qualquer habilidade precisa ser desenvolvida, mas que um adulto já olhava e falava, esse cara desenha bem. Isso nunca foi estimulado para mim como carreira, como profissão, mas era muito valorizado pela minha família. Olha, que legal, o Bruno desenha bem. Isso, na minha adolescência, foi naturalmente deixado um pouco para trás, porque adolescente muda muito de interesse, descobre um universo novo. Eu fui também para a música, toquei muitos anos à noite no circuito underground da cidade. Mas, em algum momento, inclusive segundo grau, toda a universidade, tocando na noite e bastante afastado da arte. A minha escolha por entrar na arquitetura, ela tem um pouco a ver, foi uma escolha inconsciente, mas ela tem um pouco a ver com o contexto familiar de um pai engenheiro que é cartesiano, que é calculista, que é racional, e o meu desejo de ser artista. Então, quer dizer, uma necessidade de agradá-lo e de me contemplar também, eu busquei um curso que contemplasse essas duas coisas. E aí eu vou para a arquitetura. A arquitetura me deu muitos ensinamentos. Conhecimento é coisa que a gente não joga fora. O conhecimento Sim. adquirido a gente Usufrui e absorve e usa em todos os lugares que a gente está. Mas muito da minha arte foi dissipada ali porque muita técnica, muito cálculo e muito desenho técnico mesmo, né? Então, eu fui me afastando naturalmente das artes nesse período todo por conta da música e da própria arquitetura, sem muito me dar conta, sem muito pensar nisso. Quando em 2012, Evandrei, eu tenho um problema de saúde que me faz me reaproximar do Bruno mais remoto. Eu já com 34 anos, eu volto para perto da família de alguma forma e saio um pouco da noite e esqueço um pouco do universo que estava para me concentrar na minha recuperação no seio da família, e isso me faz lembrar do Bruno artista, do Bruno desenhista. E me dá a oportunidade, eu fiquei 69 dias no hospital com 11 entradas em centro cirúrgico. Para tu ter ideia do tempo que eu tive para pensar e para refletir a respeito e para me reaproximar desse meu universo. Olha só. E aí, nesse período, eu volto a fazer os desenhos que eu fazia na infância. Quais eram? Desenhos de rostos. Na infância, eu sempre fiz desenhos de rostos muito cheios de detalhes. Eu não dava muita atenção para isso, porque era uma criança, eu fazia aquilo de forma muito Lúdica. lúdica. Quando eu retomo essa atividade, Vandrei,
eu percebo que esses desenhos tinham fenótipos das pessoas negras. Eu não sabia. A adulto mais consciente, com uma consciência social e política mais afiada, eu começo a perceber, poxa, esses traços aqui são de pessoas negras, fenótipos tradicionais de rosto, de lábio, de nariz, de cabelo. E aí eu sinto a necessidade de começar a pintar esses desenhos, publicar nas redes sociais, e isso começa a tomar uma proporção que eu não imaginava. Ali já era minha intenção de me colocar como artista plástico profissionalmente, de mudar de área, sair da arquitetura. Eu vi essa oportunidade de me colocar um adulto finalmente como artista plástico. Todo artista plástico é reconhecido por uma identidade, seja pela técnica, ou pelo estilo do desenho, ou pelo suporte, pinta em tela ou pinta em papel, enfim. Eu fui conscientemente em busca de uma identidade artística e comecei a pintar a explorar os tons da pele negra brasileiras, que são enormes, são imensos por causa da história do Brasil de mistura de povos, né? E aí publico isso em redes sociais e começa a tomar uma proporção de os movimentos sociais se identificarem, de as pessoas negras se identificarem com o meu trabalho. Sem dúvida. A partir daí, eu vejo, poxa, esse trabalho não pode mais ficar dentro do ateliê ou dentro de galeria. Esse trabalho tem que ir para a rua. Né? Se as pessoas se identificam e são pessoas que não frequentam galeria necessariamente, eu costumo dizer que se eu fosse artista plástico, eu não frequentaria galeria. Se eu não fosse artista plástico, eu não frequentaria galeria, Sim. porque não é um ambiente convidativo. A gente não tem essa cultura de sair no final de semana com a família para ir numa galeria. A gente vai numa praça ou vai caminhar no centro da cidade, mas necessariamente, ou num estádio de futebol, mas não faz esse movimento. Então, eu senti essa necessidade de levar esse trabalho para a rua. Só que eu nunca usei spray, que é a técnica predominante da rua. Da rua. Então, eu fui para a rua com pincel, com as minhas tintas, com meus pincéis. E busquei uma superfície, Vandrei, que eu pudesse trabalhar como se eu estivesse pintando um quadro. Na esquina da minha casa tinha uma caixa de luz, esse mobiliário urbano, tecnicamente chamado de armário de telefonia, mas popularmente chamado de caixa de luz. É. E aí eu vi ali uma superfície delimitada, uma superfície lisa, que eu podia trabalhar como se estivesse pintando um quadro. E é um formato justamente interessante para que se faça e se constitua uma obra de arte. Né? É retangular, né? Na condição mais vertical. Mais vertical, retrato, né? No sentido de retrato. E acabava sendo um objeto cinzento, exato, sem valor. Né? Exato, é isso aí. Eu tenho a plena consciência de que o trabalho que eu ofereço para a cidade é um trabalho de recuperação do espaço público. A gente mencionou arquitetura. Eu estudei arquitetura e urbanismo. Quando eu faço esse movimento para as artes, na minha cabeça, eu tinha largado arquitetura e urbanismo. Até que um dia, dando uma entrevista, alguém me falou, pô, mas o que tu faz é urbanismo na veia, Bruno. Interferir no espaço urbano. Chamar a discussão para o espaço urbano é revitalizar, recuperar, presentear a cidade com arte, transformar as ruas em galeria. Então, nesse sentido, eu não me afastei totalmente. Além de eu usar o conhecimento, eventualmente, que eu adquiri na universidade, eu estou efetivamente trabalhando o espaço urbano. Né? Aí você está mostrando para a cidade que existe uma outra colonização, que existe uma outra esfera, que existem pessoas vitoriosas, vencedoras, dentro de um contexto histórico que é o maciço do Morro da Cruz. Né? Isso chama muito a atenção, porque grande parte dos seus personagens retratados nas caixas populares de luz são personagens advindos do maciço. Sim. Onde a história começou, onde os escravos foram, primeiramente, ocupar o seu espaço. Né? É mais ou menos por aí? Eu acho que assim, essa minha trajetória foi me
obrigando a compreender o que eu estava fazendo, me comprometer com aquilo, me politizar, né? Me conscientizar, conhecer história, me aprofundar, ler a respeito, conhecer mais a fundo as comunidades, né? Então, a Florianópolis tem por volta de 15% de população negra. Essa população é invisibilizada. Quando a gente fala de cultura local, fala de boi de mamão, de rendeiras, de Ponte Ercílio Luz, de tainha, de uma série de coisas que fazem parte da nossa cultura, muitas vezes a gente exclui a população negra dessa história. Muitas vezes a gente esquece da história das lavadeiras, da história das benzedeiras, das parteiras da cidade, das pessoas que faziam pequenos comércios no centro da cidade para sustentar suas famílias, da população escravizada, Vandrei, que construiu cada tijolo dessa cidade, que construiu as igrejas dessa cidade, os territórios do centro da cidade, por exemplo, que essas pessoas construíram, ocuparam e com a especulação imobiliária foram expulsas do centro e empurradas para o morro. Então eu queria, além de compreender essa história, contar um pouco dessa história e fazer meio que um caminho inverso. Essas pessoas que foram empurradas para os morros, eu queria devolver esse caminho para a população negra. Como a minha família, ainda que seja uma família não negra, é uma família do Maciço do Morro da Cruz, eu tenho a memória nítida da minha infância de o meu avô descer pela Servidão Amazonas, na Major Costa, e passar pela General Bittencourt, atravessar Ercílio Luz, subir a Fernando Machado e vir para o centro da cidade. E essa continua sendo uma rota. Exato. E aí eu começo a compreender, com esse entendimento de que desses 15% de população negra local, 98% desses 15% está lá no Maciço, começo a compreender que esse é o caminho negro. Além de eu tenho esse entendimento, quando eu começo a trabalhar na rua, o terminal Cidade de Florianópolis tinha mudado e tinha recém mudado lá para o terminal de integração. Essa região do centro-leste, estava totalmente largada, abandonada, perigosa, escura. Então, era uma região tomada por insegurança, tomada por usuário de droga, por morador de rua. E esse movimento cultural, da qual eu fiz parte de forma independente, mas muitas outras iniciativas, como as feiras de rua, como os bares que foram tomando conta desse espaço, revitalizar esse espaço, mas não revitalizar de uma forma excludente, revitalizar de uma forma que todo mundo é bem-vindo, todo mundo faz parte disso, todo mundo constrói esse espaço juntos. A minha arte gera uma identificação com a população negra da cidade, que ao longo desses meus 13, 14 anos de história, pintando pelas ruas da cidade, eu sou, de fato, sem pretensão, sem presunção, eu sou reconhecidamente um ativista social. Por dar essa visibilidade. É claro que a população negra está inserida na cidade, mas será que está inserida como quer, com a sua cultura, podendo se manifestar livremente, com a sua religião, com as suas bandeiras, com as suas demandas, com as suas necessidades, ou precisa ser invisibilizada para trabalhar no centro da cidade? Então eu tento trazer um pouco contribuir com a ampliação dessa voz, né? Essa tua causa tem a ver com as tuas vivências da infância e da adolescência, na região do Morro da Caixa, Major Costa, enfim, até do seu avô, Gravata, Walter Pires, que foi um grande tocador de bandolim, foi um seresteiro clássico, da cidade. Tradicional. Tudo isso tem a ver com essa vivência? Com certeza tem a ver. Com certeza tem a ver, e isso estava escondido em algum lugar da minha memória, que nessa oportunidade aqui eu consegui resgatar, nessa oportunidade de hospitalização,
eu consigo resgatar e entender essa história. A minha relação com a percepção dessa questão racial no Brasil começa no dia que eu nasci, porque eu nasci em 13 de maio. E 13 de maio é o dia dessa abolição que é questionável, né? Assim, a gente... É uma abolição que a gente não sabe até que ponto ela de fato aboliu, porque não distribuiu terra, não distribuiu políticas públicas, largou as pessoas no morro, né? Essa é a verdade. Então, durante toda a minha infância, nos anos 80, na escola, o dia do meu aniversário, que era para ser um dia feliz para a criança, festivo, era o único dia que se falava da população negra. Eu estudava escola pública, boa parte da minha turma era formada de pessoas negras, de crianças negras, e era o único dia em que se mencionava a história negra e de uma forma que não era legal, de uma forma pejorativa. Tanto que na saída, no recreio da escola, as crianças brincavam, então tu é meu escravo, não sei o que, essa coisa dos anos 80 ali. E aí isso me marcava, porque era um dia feliz para mim e era um dia triste para os meus amigos. Então isso tudo foi me forjando, foi me dando bagagem, foi me dando sensibilidade. E força, sobretudo. Foi me dando essa vitalidade para pensar a respeito dessa estrutura social brasileira e dessa estrutura que é refletida também em Florianópolis, né? Interessante. E você nasceu... E muitas outras passagens também, que são inúmeras, né? Você nasceu em 13 de maio de 78, quando completaram-se 90 anos da abolição da escravatura, né? Bom, Bruno, e aí o seguinte, aí o seu avô, o Gravata, né, conhecido na cidade, era uma figura muito popular, né? Tocava nos eventos, festas, serestas, enfim. Quais são as lembranças que você tem? Eu sou o segundo neto do meu avô. O meu avô de 5 filhos, nenhum deles foi para música. Desculpa, como ele. O meu avô era um intuitivo. Meu avô tocava seresta como se tomava banho. Assim, um cara genial. Um cara, um talento desperdiçado, porque não era olhado assim com um olhar mais de quem conhecia a música de verdade, apesar de ter construído a história aqui, tocado com o Tião, com o Luiz Henrique Rosa, com o Zininho, com as grandes figuras da música, com a Neide Maria, com as grandes figuras da música local, mas da família, nenhum dos filhos do meu avô foi para música. Não deram continuidade. Não, e eu sou o segundo neto do meu avô e eu vivia grudado nele. Então, e onde ele ia tocar, eu ia atrás dele, e a gente estava na casa dele pegando violão e tocando, e ele se emocionava e eu me emocionava junto. Isso também foi formando o meu caráter mesmo, né? A minha índole, a minha postura diante do mundo, né? Então, as memórias com meu avô são de um cara que estava sempre envolvido com a música e que a primeira pessoa da família, depois de 5 filhos e um neto, o segundo neto é o que estava grudado com ele, que era eu, né? Interessante. Bom, e a partir do momento que você venceu o problema de saúde e se reencontrou, né? Se reencontrou consigo mesmo, você decidiu por retratar os personagens negros, principalmente no centro da cidade, né? Centro e maciço. Qual foi a primeira obra e como você decidiu em relação às pessoas? Eu vou pintar fulano, eu vou pintar ciclano. Como foi isso? É interessante que esse foi um trabalho que passou por diversas fases e foi evoluindo nitidamente. Para quem acompanha de perto, ver o crescimento desse trabalho. Vou tentar pontuar os grandes momentos desse trabalho. Quando eu comecei a fazer, eu criava rostos. E uma das... Do teu imaginário. Uma das estratégias que eu tinha era andar com um caderninho desenhando as pessoas dentro do ônibus.
E ônibus cheio lá, eu sentadinho, eu ficava olhando para alguém e ficava desenhando a pessoa. Aquilo servia de repertório mental de populares, e aí eu não levava para a rua necessariamente aquela pessoa, mas aquela expressão. E a gente há de concordar que quem está no ônibus cheio, voltando do trabalho, cansado, cheio de sacola, não está com a fisionomia feliz. Está cansado, está triste. Está lutando. É. Então eu levava essas expressões para a rua, criando expressões. Pessoas negras e pessoas ligadas ao movimento negro, um dia me falaram, pô, Bruno, por que as tuas figuras estão sempre tristes? E aí me fez pensar, e esse foi o primeiro movimento grande que teve na minha arte, que foi de, em vez de fazer o risquinho da boca para baixo, fazer para cima. E aí passar a representar pessoas sorrindo. Ou seja, transmitir mais alegria. E isso, dentro de um universo de uma cidade que é racista, o negro sorrindo na cidade incomoda mais do que o negro triste, né? Então, isso foi uma mensagem nítida de aprofundamento da conscientização do meu trabalho. E isso levou ele para outra dimensão. O segundo passo do meu trabalho foi subir os morros e começar a homenagear as matriarcas e os patriarcas dos morros. Então, eu vou para cima do Mocotó e pinto a tia Lucy Bittencourt, que 60% do morro é Bittencourt. Sim. Eu vou para o alto da Mariquinha pintar a Dona Rosa, parteira, benzedeira, lavadeira do morro. Eu vou pro Morro da Caixa pintar o Seu Teco, fundador da Copa Lorde, um dos grandes responsáveis pela urbanização do morro. E aí isso leva também o trabalho para outra dimensão. Um dia alguém reflete, poxa, Bruno, mas será que tu só lembra da gente quando a gente morre, cara? Aí eu falei, porra, por que não pintar, homenagear essas pessoas em vida? E aí, quando eu tenho a oportunidade, há uns 4 anos atrás, de fazer um circuito que eu chamei de Circuito Cidade Negra, homenageando 16 pessoas em vida. Márcio de Souza, Solange Adão, JB Costa, Ed Sou, Cauane Maia. Olha, uma turma que constrói, que está no fronte da luta da cidade, no campo das artes, da educação, da ciência, da política. Da comunicação. Da comunicação, exato. Então aí o trabalho vai para outra dimensão e ganha uma visibilidade que até então não tinha. Mas percebe como foi o caminho natural. E aí se torna um caminho meio sem volta, porque daí as pessoas passam por ali e se veem. Pintei o mestre Jimmy, que era um mestre tradicional de capoeira da cidade. Ele estava na minha lista de 16 nomes, ele era o 15º. Eu comecei a pintar em junho e terminei de pintar em agosto, essas 16 pinturas. Ele faleceu 10 dias antes de eu pintar. Então, era para ser uma homenagem em vida, virou uma homenagem póstuma. E a emoção das pessoas passando por ali, enquanto eu estava pintando e reconhecendo ele, negócio maravilhoso, Vandrei, um negócio lindo demais. E a família vai lá e tira uma foto junto, como se fosse a foto da família com ele junto. É como se fosse um busto, né? E isso um busto. É interessante tu falares isso, porque a história da arte pública, a história dos monumentos, de quem é homenageado, nos bustos das praças, nos nomes de rua, raramente são essas pessoas, ou nunca são essas pessoas. Normalmente são pessoas relacionadas à colonização, relacionadas até à escravização. Então, trazer esse debate, homenagear essas pessoas, foi muito pertinente tu falar em busto, porque é exatamente isso, eu pinto bustos. E quando eu escolho o lugar para homenagear essa pessoa... São retratos que se equivalem a bustos. Sim, é um monumento, é uma arte pública. Quando eu escolho um lugar para pintar essa pessoa, é um lugar que tem a ver com ela. Sim. Então, por exemplo, aqui na esquina da Câmara dos Vereadores,
tem uma caixa de luz na esquina da Anita Garibaldi, eu escolhi ali pintar o vereador Márcio de Souza. Que muito tempo figurou nesta casa. 5 mandatos na casa. E é uma sabedoria em pessoa, é um cara maravilhoso. Já esteve nesse programa. E é muito bom ouvir o Márcio. E aí eu pensei, poxa, eu estou pintando o Márcio aqui, ele vai passar e vai se ver. Pois não só passou e se viu, como passou enquanto eu estava pintando, batendo minhas costas e viu eu pintando ele. Que bacana isso, né? É muito bacana. É um reconhecimento É muito legal. Foram 16 até então? Ou muito mais? Eu já pintei isso, vai de 200 aí pela cidade. Ah, sim. Mas esse circuito que ganhou um status de uma notoriedade maior por eu representar as pessoas em vida, nessa oportunidade foram 16. Essa produtora aqui de Florianópolis, que tem fomentado esses grandes murais, essas empenas dos prédios, em algum momento me convidou para fazer um mural desse. E eu falei, cara, tem 3 razões para não fazer. Primeiro que eu já tinha um circuito já determinado nessas caixas de luz. Mas tem uma razão, que é a minha saúde. Eu não tenho saúde para ficar um mês pendurado num prédio desse. A minha arte, a minha técnica, a técnica que eu uso, usando pincel, também não suporta grandes formatos. Para mim, essa caixa de luz já é um grande formato, mas comparado a esses prédios, não, né? E, sobretudo, a mensagem que eu quero transmitir, que é a mensagem da horizontalidade, a mensagem de olho no olho, de tu passares aqui na esquina pelo Márcio, tu passares ali na Tenente Silveira pela Solange Adão, pela Xanda Alencar lá na Álvaro de Carvalho, e se deparar olho no olho com ela. É a impressão que o retratado está olhando para você. Isso é justamente mesmo. isso. Isso mesmo. Tem uma obra que está aqui na curva da Avenida Cílio Luz, sim, descendo, fazendo a curva, passando em frente ao antigo Clube 12 de Agosto, que tem justamente essa impressão, que eu não lembro qual é o personagem. E ali apagaram recentemente. Ah, apagaram? Infelizmente. É uma coisa que acontece, né? Enfim, a arte urbana está ali. Mas quem apaga? Nesse caso aí, outro artista... porque tem uma coisa interessante. A tradição, a história da arte urbana do grafite em Florianópolis já é longa, já tem muitos anos. A gente sabe que ele vem de um movimento do hip hop, da arte urbana, dos elementos de hip hop, né? Quando eu vim do ateliê para a rua, eu não conhecia exatamente isso. Eu fui meio metido, eu fui me envolvendo. Nessa oportunidade lá, anos atrás, eu ainda não tinha o cacuete da rua, a ética da arte urbana. Então, nessa oportunidade, ingenuamente, eu cobri uma arte. E aí, 13 anos depois, esse artista foi lá e cobriu a minha. Então, não tem nem do que falar, né? Não tem nem. Mas vocês não buscaram um diálogo para chegar num consenso? Não, ele me avisou, olha, Bruno, eu pintei lá em cima. Eu falei, tá bom. Enfim. A razão pela qual eu cobri foi desconhecimento. A razão pela qual ele cobriu, só ele pode dizer, né? Sim. Então, tá ali, mas tudo bem, acontece. Faz parte. Faz parte. Ô, Bruno, e uma coisa que me chama a atenção é que as suas obras e personagens são muito mais ligados, ou posso aqui estar enganado, à questão da ilha e central. Há essa expansão para o continente? Como se dá isso? Haverá? Já tem? Enfim. Eu tenho pintura no Estreito. Uhum. A minha mãe morou a vida toda... Bom, primeiro ela é do Maciço, depois ela se mudou para o Pantanal quando casou, quando a gente nasceu, e eu fui criado no Pantanal. Então, a minha história foi toda na ilha. Eu nunca circulei pelo continente até 2017, quando a minha mãe vai para o Jardim Atlântico. Entendi. E aí, nesse momento,
eu começo a... Por exemplo, eu acabei de vir de lá. Assim, é um movimento que eu não fazia até 2017, né? Raramente. De frequentar o continente. Então, me abriu esse horizonte. Eu nunca refleti a respeito sobre pintar na ilha ou não, porque era aqui o meu universo, era onde eu circulava. Era onde eu tinha identificação, onde eu tinha os meus amigos, onde eu tinha a minha cultura, né? Agora, eu tenho pintura no Estreito, e tu me fizesse pensar pela primeira vez nisso, assim, provavelmente é porque a minha família também se expandiu para lá. Não, e não só a questão familiar, porque é o seguinte, até condiz com a sua causa, que é uma causa social, né? É uma luta essa tua arte. Aliás, tem uma coisa também interessante, a pintura que eu tenho lá no Estreito é muito próximo da Coloninha. Isso, eu ia chegar lá, porque é o seguinte, é claro que os negros se constituíram primeiramente no maciço, na nossa cidade, só que outras localidades receberam também a comunidade negra, e em especial no continente. A própria Coloninha, que é uma comunidade muito forte e tradicional do continente, lá tem a Unidos da Coloninha Escola de Samba, existem várias lideranças negras lá com muita representatividade. O próprio Monte Cristo, Mendes, que cresceu, né? Foi uma expansão. O Morro da Caixa de Coqueiros. Isso, né? Então eu acho que é válida essa reflexão, porque aqui em determinados momentos da entrevista você deixou claro que as críticas construtivas e dicas fizeram você refletir sobre novas obras, né? Essa reflexão que tu está trazendo vai me abrir outro horizonte, porque eu nunca tinha pensado a respeito. Tu tens toda a razão. E essa conversa aqui, nessa direção, é transformadora. Porque, na verdade, a tua arte, ela não tem limites. Ela tem uma causa. Ela tem uma causa. Sim. Ela advém de uma vivência, de uma percepção e de um determinado território que você conviveu. Sim. Mas pode se expandir para outros bairros, localidades, municípios. Tu tens toda a razão. Né? E eu acho que é bacana. Tem uma história... E por Santa Catarina, por que não? Sim. Né? Tem uma história específica, falando em continente. Eu tenho uma escola até particular ali em Coqueiros, que me contratou para pintar um mural. E aí eu, nessa pegada de homenagear pessoas em vida, eu falei, quem é o funcionário mais antigo da escola? Era o seu Antônio, um homem negro lá, que é zelador da escola já há 30 anos. Falei, coordenação, direção, posso homenagear o seu Antônio? Não sei se ele vai querer e tal. Daí falaram com ele e ele ficou maravilhado. Mas como ele não queria, né? Às vezes não quer se expor, às vezes fica constrangido, né? Olha, cara, eu pintei o seu Antônio lá, ele não saiu do meu lado, me deu todo o suporte, se sentiu tão valorizado, tão envaidecido, eu fico até arrepiado. Mas esse é o desafio. O desafio, a pessoa pode até optar por não se expor, tal e tal, ou não querer de alguma forma, mas o espírito é valorizar, é fazer a obra para valorizar o ser humano. Um funcionário histórico da escola, está ali há muitos anos. E aí, olha que interessante, quando eu estava pintando, ele estava conversando comigo e ele se sentiu à vontade, porque a gente tem um diálogo horizontal, né? Exatamente, que não tem hierarquia. Na escola até o aluno é hierárquico ao seu Antônio. O aluno de 6 anos manda no seu... tem uma posição hierárquica ao seu Antônio de alguma forma, porque ele é um zelador da escola. A minha postura lá é de horizontalidade com ele, e aí ele sentiu a vontade para contar a história dele para mim quando eu estava pintando. Ele falou, Bruno, quando eu bati aqui na porta dessa escola 30 anos atrás, eu não falei que eu era do morro, por medo de perder o emprego, de não ganhar o emprego. E aí, ver como isso é forte. Esse pertencimento que eu quero dar, que eu quero contribuir, eu não dou nada, né, cara? Eu conto essa história, eu ajudo a contar essa história. Então, imagina ele se ver ali
valorizado, numa posição importante, de destaque, um cara que chegou ali há 30 anos e sem poder falar o CEP dele com medo de perder o emprego ou de não ganhar a vaga, entende? Então é disso que eu estou falando. Esse caso é simbólico. E até um resquício do tempo da escravidão. Com certeza, com certeza, com certeza. Provavelmente ele deve ser da Vila Aparecida, Morro da Covanca, ali, que é da região. E também tem várias pessoas importantes, personagens importantes, com certeza, né, com certeza, da sociedade, com serviços prestados. Enfim, eu acho que o teu desafio vai muito além de tudo isso. Tem muita gente para ser registrada, né? O Vandrei, e aí eu agora passei os últimos 2 anos até mudando um pouco de assunto, mas dentro da mesma temática. Eu passei os últimos 2 anos com dificuldade de mobilidade, porque eu operei os 2 quadris por conta do problema de saúde lá da origem e por conta da arte urbana, porque de fazer uma atividade meio sem consciência corporal, fazer de qualquer jeito, eu me lesionei. Então, eu fiquei 2 anos parado. Agora, em dezembro e janeiro, eu voltei para a rua, ainda com muitos cuidados. Com muito mais cuidado, inclusive, com muito mais consciência das minhas limitações, sem deixar de fazer o que eu acredito e o que a cidade espera até da minha arte. E aproveitei essa oportunidade para mapear algumas pinturas que, ao longo desses 2 anos, estão precisando de reforma. Porque a arte urbana é muito maltratada, seja pelo tempo, chuva, sol, ou pela própria ação das pessoas. Sim. Então, eu criei, no final de abril, uma campanha de financiamento coletivo na internet, que foi encerrada, que cumpriu a sua meta, para levantar um recurso para viabilizar a reforma dessas artes. Eu sempre fiz elas de forma voluntária, nunca fui remunerado por isso, mas dessa vez, voltando com essa consciência corporal, com esse cuidado com a saúde, e querendo que a arte tenha um material mais nobre, que dure mais tempo, eu fiz esse financiamento coletivo. E agora, para celebrar o sucesso dessa campanha e começar uma reforma de algumas artes, eu no próximo sábado, dia 25, eu vou fazer um encontro de uma conversa muito próxima da conversa que a gente está tendo aqui, mas querendo reunir mais pessoas para refletir a respeito de arte, de cidadania, de antirracismo, da história da cidade, da história política, social, da estrutura social da cidade. Então, eu acho que eu sou muito esquecido, é importante eu lembrar disso, de fazer esse convite aqui, aproveitar o teu espaço para fazer esse convite. Sim. Que no dia 25, no próximo sábado, dia 25 de março, às 5 horas da tarde, eu vou reunir as pessoas, todo mundo que quiser, inclusive tu, na livraria Latinas, que fica em Santo Antônio de Lisboa, muito próxima de uma das caixas que eu vou reformar. Quem está retratado lá? Lá eu não retratei ninguém específico, porque foi num período anterior a esse movimento de homenagear as pessoas em vida. Então, lá na época, eu homenageei uma benzedeira lá do Pântano do Sul, lá em Santo Antônio. Que engraçado. Olha que legal, né? E aí agora eu pretendo, ela está totalmente apagada, e agora eu pretendo refazer a Dona Hilda. Dona Hilda. Que é uma benzedeira clássica lá do Pântano do Sul. Legal, então no sábado, dia 25 de maio, às 5 horas da tarde. Às 17 horas. Lá em Santo Antônio, na Latinas Livraria. Isso mesmo. Muito legal, muito legal. É. E o que passa assim pela tua cabeça em relação à continuidade desse projeto que não tem limite? Não. Né? O que você pensa em, eu vou parar, eu vou fazer até determinado ano, eu vou pintar pela ilha toda, enfim, o que passa na tua cabeça? A minha ideia de sucesso, as minhas ambições, elas podem ser modestas para quem quer ser uma grande celebridade, um grande milionário, uma grande personalidade. As minhas ambições passam por fortalecer as raízes da minha cidade, da minha comunidade, e por ajudar
livrar a cidade de estigmas. Eu tenho um trabalho de pintura, que é o meu trabalho de ateliê. Eu recebo encomendas de clientes, não necessariamente de clientes negros. Eu pinto a tua família, te dou lá em aquarela, colocas lá na tua parede, presenteia tua esposa, tua filha, tua mãe. Sim. Então, o meu trabalho comercial é esse trabalho de recebimento de encomendas no ateliê. Mas o meu trabalho de arte urbana, ele, na medida que vai se expandindo, a minha ambição com ele é que eu vá aprofundando essa discussão e a transformação dessa questão racial na cidade. Que quem precisar ser incomodado, seja incomodado. Eu acho importante isso, porque o preconceito racial está presente. E eu lido com isso não por ser negro, por estar pintando pessoas negras. Então, se tu perguntar, Bruno, o que tu almejas com o teu trabalho? Eu não vou te falar que é ficar milionário, nem que é ficar famoso. Vou te falar que é acabar com o preconceito racial. E acabar a partir também do incômodo. Porque tu só vai tratar o machucado se ele doer. No sentido de te incomodar. Tu passar por aquilo ali e aquilo ali te provocar a refletir a respeito e isso te minimamente mexer na tua consciência, falando tu, mas de forma geral, a população inteira, Sim. né? Essa é a minha ideia de sucesso. Se eu conseguir fazer essa mini revolução em torno de mim, vou te dar um exemplo. A família minha família do Maciço, que é uma família não negra, é uma família que eu passei a vida ouvindo piada racista, porque era naturalizado, ou piada homofóbica, isso era naturalizado. As pessoas falavam sem consciência. Na medida, olha só que coisa interessante, na medida em que a minha arte foi se tornando importante para a cidade e que a minha figura foi criando notoriedade a partir disso, hoje em dia ninguém da família faz uma piada racista na minha frente. Ou seja, já incomodou a eles e eles já se transformaram a partir disso. Então, vê a importância que tem isso. Quer dizer, eu não pretendo transformar o mundo, mas se eu conseguir mexer nas coisas em torno de mim, conscientizar as pessoas em torno de mim, ajudar, contribuir com a voz das pessoas que necessariamente são silenciadas na cidade, essa é a minha ambição e essa é a minha ideia de sucesso. Não, é uma causa que a grande locomotiva é a conscientização. Buscar a conscientização das pessoas, que culmina em respeito. Né? Exato. O respeito é o resultado final de tudo isso. E para isso você tem uma estratégia que é muito clara. Né? É muito clara. Né? A arte é um dom que você tem, mas a percepção e a estratégia fazem parte do trabalho que busca um resultado. Eu mencionei aqui na nossa conversa de um momento em que a minha arte se transforma e coloca em pessoas sorrindo. E a gente está habituado a ligar a televisão às 6 horas da tarde e ver um monte de programa policialesco que marginaliza essa população, que naturaliza a violência e que a gente está ali comendo e vendo um preto apanhar a polícia ali, não está nem suportando, está mastigando ali, comendo e isso naturaliza. Não estou te falando de uma coisa consciente, estou te falando de um senso comum. A gente lida com as mortes e lida com a violência urbana de uma forma assim natural. Banal. Banal. Então, quando eu trago essa mensagem das pessoas felizes, com o turbante branco, com a sua guia de orixá, por meio do centro da cidade, eu acho que isso é uma forma de pertencimento e é uma forma de crítica social. De enfrentar o sistema. Sim, com certeza. Enfrentar o sistema. Com certeza. Né? De questionar essas coisas. Né? Nas grandes cidades do Brasil, em especial,
Rio e São Paulo, são grandes polos culturais, a gente vê essa arte urbana com muito mais naturalidade. Porque também existe uma questão muito mais cosmopolita. Exato. Né? Essa é a palavra. E acho que esse teu trabalho busca isso, né? Uma percepção mais ampla, uma mente mais aberta a respeito das opiniões, dos gostos, das culturas e, sobretudo, da questão racial. A gente sabe que está numa cidade provinciana. A gente sabe que aqui... Ainda. Ainda, exato, exato. Então, muitas vezes, o senso comum de um lugar provinciano é olhar para longe, olhar para fora, admirar o importado. Né? Então, olha só que coisa interessante. Aqui, o artista plástico, muitas vezes, se ele vem de fora ou se ele sai da cidade, faz sucesso e volta, ele vira uma estrela aqui em Florianópolis. Sim. Né? Eu comecei a jogar tênis com 6 anos de idade. Sim. Eu disputei, ganhei campeonato do Guga. Era Lick contra Paula Ramos. Sim. Eu tenho lá uma foto, Bruno 1, Gustavo 0. Tá lá a foto. Ganhasse do Guga? É. Que história legal. Mas muito legal. O Guga né? jogava no Lick. E eu no Paula Ramos. Paula Ramos. Exato. Ele não se lembra disso, porque a trajetória dele foi... aquilo foi um marco para mim. Aquilo Nós não vamos foi um trazer marco o Guga aqui. Mas vai chegar nele essa informação. Aquilo não foi um marco para ele. Ele, quando ganhou lá o primeiro campeonato mundial, lá no Roland Garros, ele falou do professor Ralph, que foi o meu professor também. Sim. E aí, mas para tu ver que, enquanto ele fazia uma trajetória de aprendizado aqui, ele não tinha a visibilidade, o estímulo e a notoriedade que ele tem. A partir do momento em que ele se destaca mundialmente, ele volta como uma grande celebridade, um cara importantíssimo. Mas aí nacionalmente, né? É um Claro. patamar até maior. Claro, mas eu digo nesse sentido de tu ter que sair para ganhar notoriedade, ou ter que ou vir de fora para fazer esse movimento, eu tento, de alguma forma, também ser um pouco crítico, não uma crítica assim, aguda ou murrinha, assim, né? Mas, de alguma forma, isso mostra essa diferença entre uma cidade cosmopolita e uma cidade mais provinciana. Que tudo que é de fora é melhor, seja de fora do país ou dos grandes centros brasileiros, né? E aí, claro que tem coisas que são referências, né? E aí homenagear a Dona Rosa, que está lá no alto da bica da Mariquinha, isso para mim, assim, enche meu coração de felicidade poder fazer isso pela cidade, entende? O Edson na televisão, cara, o Edson que é cria aqui do Maciço, enche meu coração de felicidade, que é um cara que não precisou ir lá e voltar, foi um cara que fez a história dele descendo do morro aqui e que traz para a televisão a voz da comunidade, ele chama de Nós por Nós, né? É um ícone para mim, um cara maravilhoso, um cara importantíssimo. Um cara que começou no movimento hip hop. Sim, um dos precursores do hip hop, padrinho do Negro Hood. Tivemos uma boa convivência na infância, justamente no Maciço. Ali, eu nasci no Morro do Céu e ele se criou ali no que a gente chamava Morro da Malária, que é perto da Laporta, né? Mas também teve passagens lá pelo Morro da Mariquinha. Grande Edson, um grande personagem. Você vê como ele, com a consciência dele, transforma a visão da cidade para as comunidades que eram vistas nas páginas policiais e agora são vistas nas páginas de cultura. Sim. Por conta do Edson. Sim, exatamente. E eu tenho percebido também, Maciço afora, elementos que vão permitir o congraçamento das pessoas em bares, junto com mirantes, né? O samba, a música, né? Em espaços democráticos, com a vista privilegiada que o Maciço tem da nossa velha cidade, né? Que é a parte central. Então, acho que isso vai crescer muito, principalmente nesse conceito cosmopolita da cidade, né? Dos visuais mais lindos da cidade, né? Que é o do pôr do sol, impressionante, né? Que é o do pôr do sol. Sabe que no
por exemplo, no Vidigal, já tem o turismo de base comunitária há muitos anos. Sim. E tem o Mirante, que é o bar clássico de samba, que recebe Tem turista... 4 casas já. Que recebe turista da cidade inteira lá, né? E do mundo. E do mundo. E do mundo. E aí, então, esse formato está vindo para cá. O turismo de base comunitária da Mariquinha, do Monte Serra e agora do Mocotó, está ganhando uma visibilidade, uma notoriedade muito legal. É bem essa expressão, turismo de base comunitária. Isso. Tem também o Boteco do Rei ali no Morro da Nova Trento, que é outro elemento também. Mas agora está em construção um mirante ali no Walter, ali no Morro da Caixa. Sim. E eu tive a missão, recentemente, de homenagear os sambistas. É obra tua? É obra minha. Eu passei pela... Eu pintei os 10 sambistas lá, Nego Deto, Walter Pai, Seu Lidinho, Dona Uda, Neide Maria, Dada Varela, o Celinho da Copa Lorde. Muito legal. Eu passei outro dia, porque quando dá congestionamento na cidade, a gente recorre ao Transmaciço, né? Aí recorre ao Transmaciço, às vezes sai lá da universidade, sobe a serrinha e desce pela... Descesse ali e olhasse o mural. Eu conheço o Tico bem e tal. Claro. E temos convivência de infância. É a mesma geração, né? Aí desce a General Vieira da Rosa e passa em frente ao Mirante. E ali, rapidamente, eu vi que no corredor, no beco, tem os personagens do samba. Isso, né? E personagens locais, né? Como você falou... Celinho da Copa Lorde, o Seu Lidinho, o próprio Walter, o pai dele. Né? É muito legal retratar tudo isso, porque são personagens da nossa cidade. Né? Assim como o Bruno, o trabalho que é feito pelo Riso. Né? O Riso que retrata painéis maiores na cidade, como o do poeta Cruz de Souza aqui perto da casa, ou da Antonieta de Barros, né? E outros elementos, isso é muito engrandecedor. Muito. O Riso já é um artista nacional, né? Assim, o Riso tem uma técnica muito apurada, tem muitos anos de arte urbana, tem muito conhecimento, é muito identificado com a área, é um amigo e uma pessoa que tem toda a minha admiração, assim. Muito bacana. E tem também o Cobra, né? O Cobra que é uma grande referência internacional. Tá no mundo inteiro, né? O Cobra é uma referência internacional, com obras retratando o nosso Brasil, em especial em Nova York, né? Isso faz a gente voltar para uma coisa que eu mencionei lá no começo, que era buscar a própria identidade. Tu vê, o Riso pinta os camaleões pela cidade. São a marca dele. O Cobra... não tem um personagem, mas tem uma técnica, aquela pintura colorida, quadriculada, aquilo tu vê de longe, sabe que é dele. Sabe que é dele. Tu vê um camaleão de longe, sabe que é do Riso. Tu vê um rosto negro numa caixa de luz, tu sabe que é minha. Legal. Muito bom. É a identidade necessária, Identidade necessária, claro. Claro, muitas vezes não precisa estar assinado o trabalho para saber que é meu, para saber que é do Riso ou de outro artista, né? Aliás, me deu uma ideia aqui, uma sugestão, eu não sei se eu falo para você fora do ar ou eu falo no ar, mas eu acho que é melhor falar no ar. Lá no Rio de Janeiro, eu vi um painel em frente à sede do Botafogo, onde tem lá retratado todos os ídolos da história do Botafogo. É uma ideia bacana a ser explorada com os ídolos dos nossos clubes de futebol. Muito legal. Tanto o Avaí quanto o Figueirense. Muito legal. A questão é buscar um espaço. Lá no Rio também vi o painel em frente ao Maracanã, na avenida hoje que foi denominada Rei Pelé, após a morte do Rei Pelé, dos meninos que faleceram no incêndio do Ninho do Urubu. E entre os meninos, um menino que nasceu aqui em Florianópolis. Estão lá retratados. E outro que envolve futebol está lá na Cruzada São Sebastião, que é um condomínio popular, habitacional, em meio à elite do Leblon, na zona sul do Rio, a comunidade chamada Cruzada São Sebastião, a imagem do Adílio e do Júlio César Uri Geller, ídolos do Flamengo. Então, são coisas importantes, porque são personagens da história, né, que precisam ser retratados de uma forma... Eternizado, não somente no museu,
ou numa galeria de arte, mas especial na rua ou no bairro onde nasceu. E por um artista local, um artista havaiano, né? Exatamente, né? Mas também pode fazer do Figueirense, Não, né? também pode, É, claro, que é importante. claro, As ideias vão surgindo e a gente vai dividindo com o é nosso ótimo, público é em ótimo. casa. É muito pertinente. Eu também não sei se foi no ar ou se foi fora do ar que tu falaste em bustos. Por quê? O que eu pinto, se tu for ver, as minhas pinturas são de bustos. Foi no ar aqui, foi no começo da entrevista. Então pintar lá, tem essa tradição dos ídolos, os ídolos dos clubes ganhar estátuas. Ganharem bustos pintados é uma maneira de eternizar essas figuras. Você, como cidadão florianopolitano, no alto dos teus 46 anos, e olha, história interessante, ganhou do Guga no tênis e tal, e eu queria saber, se você mudaria o nome da cidade? Para mim, existe essa discussão. Eu acho bem importante essa discussão. Eu acho importante politizar essa questão, assim, refletir a respeito dela. Porque eu vou trazer uma reflexão que eu tive. Por alguns anos, no Natal, em datas comemorativas, eu aproveitava a minha visibilidade, dadas as devidas proporções, e lançava campanhas de arrecadação de alimentos e de brinquedos. E aí eu passava com o meu carro pela cidade toda. Aí eu comecei a perceber onde estão os nomes de generais e onde estão os nomes de flores, ou de plantas, ou de... enfim, os nomes doces e os nomes duros. Isso de alguma forma, está presente na cidade, de uma forma, o General Vieira da Rosa está ali, e a Rua da Alameda está lá no Bairro Nobre. A Rua das Orquídeas está lá no Bairro Nobre. Então, quer dizer, essa é uma discussão. Essa é uma forma de territorializar a cidade. Isso na República que mudou, porque antes as ruas tinham outras identificações. A Eliane da Veiga esteve aqui e conversou com a gente sobre isso. Minha professora. Minha professora de patrimônio histórico. Ela explicou isso, né? Que as ruas tinham nomes e mudaram para homenagear pessoas, sobretudo pessoas do poder. Né? Então, acho que essa história, é claro que a identificação, até com Florianópolis, muitas das pessoas nem sabem de onde vem o nome e pensam que vem de alguma questão floral, enfim, porque tem essa mística da ilha, da magia, das flores, da natureza, né? Sim. Então, isso de alguma forma está identificado com a ilha, mas eu acho que essa discussão é pertinente. Para fechar, você não falou aí do seu elemento principal. Estava falando de flores agora. Eu coloquei aqui em cima da mesa porque a gente vai aprofundando o conhecimento e se apoderando dele, né? E usando o conhecimento. Esse aqui é o símbolo do girassol, o cordão de girassol, é o símbolo da deficiência oculta. Eu falei em algum momento da entrevista de que quando eu migro da arquitetura para a arte, foi a partir de um problema de saúde. Esse problema de saúde me colocou numa condição de PCD, de pessoa com deficiência, só que com deficiência não visível, a chamada deficiência oculta. Esse símbolo aqui é um símbolo relativamente novo e relativamente desconhecido, e eu fui me apropriando dele há muito pouco tempo, por uma consciência individual e para conscientizar as pessoas coletivamente. Porque eu tenho necessidades, por exemplo, se tu vê, como é que um artista urbano vai pegar uma fila prioritária? O cara pinta lá e não pode esperar numa fila? Não, é porque a minha deficiência oculta é uma deficiência que me dá... eu tenho muito pouca energia para gastar, e isso não vai me impedir de fazer o que eu acredito fazer. Só que eu faço isso contra as recomendações médicas, contra as recomendações familiares, muitas vezes escondido deles. Muitas vezes eles ficam sabendo depois que eu fiz. E eu sou um mistério para os meus médicos, porque todos eles projetaram uma vida pior do que é o que eu tenho. E isso é
é fruto de uma resiliência minha. E eu não posso achar que por conta do meu poder de recuperação, de resiliência, eu não possa usufruir dos meus direitos de PCD. Então, a minha arte urbana, por exemplo, o dia que eu vou fazer uma pintura na rua, o meu dia não tem 24 horas, meu dia tem 3 horas. Porque eu planejo todo o meu dia para me alimentar bem, descansar bem, fazer a pintura e voltar para casa destruído. Só que isso não vai me impedir de fazer o que eu estou fazendo, entende? Então, quer dizer, é uma mensagem que por muito tempo eu não me apropriei dela. E há pouco tempo eu estou usando porque esse símbolo precisa ser mais conhecido e precisa também ser entendido que que o PCD não precisa ficar escondido no fundo de uma cama ou precisa ficar escondido. Tá tendo agora Paralimpíadas, cara. Cara, os caras são maravilhosos, cara. Viver em sociedade. O que os caras estão fazendo, mano? Os caras... a mulher de cadeira de roda lá desacreditada, campeã mundial de arremesso de peso sentado. É um negócio lindo. É uma superação gigante. É um negócio lindo, cara. Legal, Bruno. Te agradecer. Muito obrigado pela sua presença e que você continue retratando grandes personagens negros e de outras raças também. E personagens muitas vezes anônimos e que se tornam protagonistas através da sua arte. Muito obrigado, Vanderlei. Muito bom, cara. Uma alegria enorme estar aqui. Obrigado. Esse Bruno Barbi, artista plástico, uma grande causa a defender, um cidadão florianopolitano que também vem construindo a sua história nessa cidade que a gente ama e que cada vez mais vai se tornar cosmopolita. A supervisão técnica de Lucas Gonçalves e Vitor Guimarães e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima. Um abraço.